Atenção! Se você está almoçando ou jantando neste momento e não é pão de queijo, saiba que você está totalmente errado. Por acaso você sabe o que é um vanitas? Então, o vanitas é um símbolo que os pintores colocavam nos quadros, né, para lembrar que todo mundo é igual, que todo mundo vai para o mesmo lugar. No caso do quadro, né, era uma caveira, mas podia ser também uma privada, se você parar para pensar. Porque é que nem a música, né? Seja rico ou seja pobre, todo mundo vai no vaso. Mas você já parou pra pensar como é que era o banheiro nas antigas civilizações que não tinham vaso? Como que era o papel higiênico? E o mais importante, como são os banheiros dos astronautas? Isso aqui é uma coisa da gente pensar. É isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Sabe aquela coisa que faz parte da nossa vida e a gente acaba nem percebendo? Esse é o banheiro. Mas pra gente começar a entender essa história, a gente tem que ir bem mais fundo do que você tá achando que a gente tem que ir. Porque como que eram os banheiros na pré-história? Em 2013, teve uns arqueólogos lá na Argentina que acharam aquele que seria o banheiro mais antigo da história, com 220 milhões de anos. Ô cocô teimoso, hein? Cocô que não vai embora. Tudo bem que não era de humano, eram de dinossauros. Mas essa descoberta mostra um comportamento que era próprio ali, parecido com o dos homens das cavernas. Porque normalmente alguns tipos de espécies, né, principalmente os herbívoros, escolhiam uma área para servir de banheiro coletivo. Coisa que os homens e mulheres antes da história escrita, né, que por isso que é pré-história, também faziam. Também por quê? Por que é importante? Por que alguém pega e faz, vamos fazer uma pesquisa científica aqui? Por que eles pesquisam isso? Porque esses cropólitos fossilizados, né, se a gente pode chamar o nome chique do cocô, de bilhões de anos, ajuda a entender um pouco do passado, né, que tipo de doença que eles tinham, o que eles comiam, qual que eram os hábitos alimentares. Tomava Todd ou não, o Homem das Cavernas? Nesta sexta, no Globo Repórter. Tá vendo como é que o número 2 pode fazer chegar ao número 1? É isso aí, só que na história. Isso foi estranho, mas tudo bem. Mas como é que será que era ir no banheiro nas grandes civilizações da humanidade? Olha só, a ideia mais antiga que a gente tem de banheiro tá na Índia e naquela região ali. Isso aconteceu cerca de 5.000 anos atrás. Para eles ir no banheiro já era uma preocupação, né? E eles perceberam que se eles fizessem com que os excrementos dessem aquela linha dali, né, seria bem mais fácil para eles. O que eles fizeram então? Eles começaram a montar um tipo de encanamento feito de terracota, que é tipo um tipo de barro para levar o barro, entendeu? Então ele era jogado num rio perto dali. Mas não tinha muita preocupação com o após, né? Mas em outra civilização conhecida a gente tinha outras preocupações. No Antigo Egito, que começou por volta de 3.200 a.C., a preocupação era outra, era a água. Porque é que nem a sua mãe ali naquela época de que tá faltando água, né? A gente tem que fazer necessidades? Tem, mas não pode ficar gastando água, usando a torto direito. O que eles iam fazer? Já sei, vamos usar as areias, né? A gente tem um tanto de areia aqui, melhor do que água. Os banheiros eram meio parecidos com um tipo de cadeira, assim, sabe? Só que com um buraco no meio. Aí tudo que eles faziam lá caía direto na areia. Eu só fico preocupado se eles também limpavam com a areia, porque aí nossa, deu PT nisso aí, hein? Tá, na verdade eu sei o que eles faziam e você vai ter que saber também, porque você está assistindo esse vídeo, eu ser obrigado a estar aqui, tá? Olha só, tem alguns costumes antigos de algumas civilizações que você até hoje não cumprimenta as pessoas com a sua mão que não é a dominante. Por exemplo, eu sou, como é que é? Direito? Não, como é que é? Ah, eu não sou canhoto, eu esqueci o nome da palavra. Sabe por que não cumprimenta? Porque isso é uma ofensa, né? Por quê? Porque em algumas civilizações eles usavam a folha, né? Ir lá pegar a folha, aquela mais macia, aquela que parecia neve. Mas tinha um povo também que usava a própria mão que não era a dominante. Então se você pôr essa mão pra cumprimentar alguém, é uma ofensa gravíssima, né? Porque é a mão de fezes. Ai, que nojo! Qual é, cara? Deixa de ser nojento! E o legal é que eu pus uma mensagem agora na sua cabeça, né? Sempre que você for cumprimentar alguém, você vai lembrar de eu falando assim, ó, essa é a mão do cocô. Desculpa, tá? Mas vai acontecer pro resto da sua vida. Eu te hipnotizei agora. Sou o novo Marcos Puentes lá da hipnose. Ó, isso é uma ideia meio ruim, né? Mas a ideia que está por vir é bem pior.
Então, a China é o país com a segunda maior economia do mundo, né? E é um país com uma cultura muito antiga. Foi lá, por exemplo, que surgiu a primeira ideia de fazer um xixi num vaso, mas não um vaso sanitário, um vaso mesmo. Um vaso de jade, de porcelana, né? Pra você decantar os seus fluidos. E eles também tiveram a primeira ideia de fazer uma casinha ali com algumas janelinhas pra sair o fedor, né? Mas só que tem um detalhe, e se você tiver com um prato na mão nesse momento, dá só uma guardada ali, sabe? Só pra gente terminar o vídeo aqui, pode ser, você parou de comer e tá preparado? Então vamos. Vamos dizer que eles usavam o ciclo sem fim que você via muito no Rei Leão, o ciclo da vida. Porque lá na casinha, ao invés de só ter o buraco no chão, eles colocavam porcos lá dentro. E quando você tava lá no seu momento de reflexão, né, ficava o porco com a cabecinha lá e você sabe que o porco ele come de tudo, né? Então você já entendeu, né? Que nojo! Só que é um belo aproveitamento de recursos, né? Porque o porco ele gerava fertilizante e alimentava o ciclo da vida, mas é uma ideia bem nojenta, mas isso aconteceu de verdade. Ah, só lembrei do negócio aqui, antes da gente continuar, você tem que... Nossa senhora, eu não posso deixar você esquecer disso aqui, porque tá pra ser lançado o maior projeto desse canal até agora, o reality show mais desejado do momento no YouTube, que é o The Great Board. Senhor, sou eu de novo. Você acha que jogo de tabuleiro é só coisa de nerd, chato, essas coisas meio assim, eu vou fazer aqui... Não, tem treta, tem confusão, tem um monte de coisa, e no dia 5 de novembro vai estar no ar o The Great Board, o episódio 1, né, dessa temporada, e toda quinta subsequente vai ir no episódio pro ar até a gente chegar na nossa grande final. São vários jogos, várias aventuras, eu vou estar competindo com mais 3 pessoas, a Bárbara vai estar lá, spoiler, então nota na sua agendinha aí, ó, dia 5 de novembro, 5h30 da tarde, tá lá no ar The Great Board, o primeiro reality show de jogos de tabuleiro do mundo, tá? Então vamos continuar o vídeo agora que eu já te falei. Mas tem um negócio que eu fico pensando assim, o ato de ir no banheiro tinha que ser uma coisa mais normalizada, né? Inclusive é um comportamento que a gente perdeu através das eras, porque lá no Império Romano, você sabia que existiam banheiros comunitários? O que era? É um monte de buraco, né, numa pedra, em que todo mundo sentava lá para confraternizar esse momento, né, o cocô coletivo. Pra você ter uma ideia, tinha apresentação lá, tinha discurso, tinha política, tinha tudo, entendeu? É por isso que a gente vê que tudo hoje virou uma merda, né? E pasme, o pessoal comia e bebia lá naquele momento, sabe? É como se fosse você mexer no celular na época, só que live action, tudo ao vivo ali acontecendo. Só que tem uma diferença, porque os romanos, eles eram muito inteligentes. Eles tinham a tecnologia do aqueduto, né? Então o que acontecia? Debaixo desse lugar que eles sentavam assim, passava uma água que levava, né, os dejetos do troninho pro rio mais próximo ali. Que era uma ideia bem inteligente. Só que às vezes aconteciam incêndios por causa da quantidade de gás metano que tinha lá, né? E os ratos começavam a morder as poupançudas das pessoas, né? É a primeira vez que o rato viu a lua assim, pensando, será que é de queijo? Aí ele foi lá e mordeu. Mas parece que na minha idade média a gente meio que desaprendeu a usar essa tecnologia dos aquedutos, sabe? Que o pessoal tinha muita coisa regrediu, pra te falar bem a verdade. Principalmente a higiene das pessoas. Nessa época, pra você ter uma ideia, as pessoas tomavam banho de vez em quando, de 1 em 1 mês, e às vezes de 2 em 2 meses. E eles não chegavam nem a lavar todas as roupas que eles usavam, né? Que era um monte de peça sobre peça, parecia uma cebola. Eles normalmente usavam a roupa de baixo, eles lavavam, a de cima e falavam assim, não, isso aqui tá tudo certo, não precisa lavar, não. Então você já imagina que ir no banheiro já não era uma coisa muito bem pensada, né? O que acontecia? Normalmente as pessoas tinham um tipo de pinico, né? Que eles deixavam em casa lá, debaixo da cama e faziam de tudo. Mas ficava lá, e quando chegava de noite, ele simplesmente pegava esse pinico e jogava pela janela. Nossa, imagina cada cena que pode ter acontecido. E isso não acontecia só com os pobres não, gente. Com os ricos também. Pra você ter uma ideia, os reis só tinham uma pequena diferença. Que eles tinham uma cadeira, que realmente parecia um troninho, né? Tinha um buraco onde ia esse pote, e até tinha um emprego pra isso, que era o garoto do rei, né? O emprego desse menino era levar uma peça, assim, uma cadeirona de madeira, assim, pra ficar atrás do rei, né? Você, rei, agora você tá com vontade de banheiro? Não, agora não. Aí ele ficava lá esperando o momento. Mas sabe o que mais que ele tinha que fazer? Limpar o traseiro real. Nossa senhora. Era tipo você quando era pequena falar assim, mãe, cabe. Mas por um lado era bom, né? Porque normalmente essas crianças cresciam e se tornavam as pessoas de confiança do rei. Eles começavam até a dar pitaco no reino e coisa assim, né? Que coisa, não? Da merda ao luxo. Era uma relação de muita confiança, né? Porque o do rei literalmente estava na sua reta.
Mas as coisas foram evoluindo, né? Inclusive no século XVI veio o primeiro protótipo daquilo que viria a ser o vaso. Inclusive ele foi feito por um parente da rainha Elizabeth I, né? Mas não é essa aí que tá não, tá? Apesar de ela parecer ter essa idade, né, do século XVI, mas ela não. Ela já tinha nascido. Esse vaso era diferente, mas ele usava o mesmo princípio de usar a água para jogar tudo fora por encanamento, né? Mas isso não evoluiu muito porque era caro e praticamente só a rainha naquela época tinha um desses. Mas no século XVIII veio uma coisa que chamou muita atenção e com certeza fez evoluir as noções de higiene, que se chamou o grande fedor. Aí é a hora que você olha pro seu integrante da casa que mais fede, mas não é isso não. É porque é o seguinte, ó, lá na Inglaterra, tudo que eles descartavam ia parar no rio Tâmisa, né? Tudo mesmo, tipo assim, banheiro, resto de bicho lá dos abatedouros, tudo que você imaginar. E teve um determinado ponto que fez tanto calor que o rio secou e revelou tudo que tava lá de baixo, né? Com esse calor, essa marolona subiu e muitas pessoas começaram a sentir esse grande fedor, né? Aí muita gente começou a ficar doente, morrer, e eles acreditavam que era por causa do cheiro. Inclusive até a rainha nessa época usava um ramalhete de flor que ela saía na rua, né, que eles achavam que ia porque o fedor ia matar, mas não era nada disso. Descobriram depois que era o consumo de água. Muitas pessoas estavam ficando doentes e morrendo de cólera. Não era do dragão nesse caso. Prepara que agora é hora do meu golpe poderoso. Mas o banheiro, como a gente conhece hoje, só ficou conhecido com um vendedor, que se chamava John Crapper, que por acaso, assim, tem o nome de John Cagão, né? Crapper, ficou assim, um estigma. O que eu posso fazer? Ficou assim conhecido, então, o modelo de descarga com uma cordinha, né? Que é aquele que você já deve ter cansado de usar na vida. Mas como que isso ia acontecer se um lugar não tivesse gravidade, por exemplo? Imagina a água voltando e flutuando com tudo ali. Nossa senhora, ia ser triste. Como os astronautas fazem, né? Normalmente o número 1 é jogado no espaço pelo vácuo, mas o número 2 é armazenado em um recipiente que só é descarregado quando voltam para a Terra. Mas tem casos extremos, né? Onde está tudo muito cheio. Aí o que eles fazem? Eles desacoplam esse recipiente, ele faz tup, 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 e volta diretamente para a Terra e você olha pensando que é um meteoro, né? Mas esse meteoro aí não ia dar certo, não. Bom, meu amigo, é isso. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo e faz o seguinte, ó, dá uma descarga. Não, tô brincando, não dá descarga não. Vê mais vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, que aí você nunca perde as atualizações do canal, né, tchau? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda quarta e todo domingo eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!